Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre arte e criação, sobre as várias formas de pensar, sobre a formação do espírito científico. Então acompanhe-nos aí. Ao relacionar-se com o mundo, assim como qualquer pessoa, o artista experimenta sensações boas ou ruins, afetam, mobilizam, deixam uma marca. Mas, diferentemente daqueles que não são artistas, as opções e os sentimentos em algo. Uma música, uma pintura, uma escultura, um poema ou outra obra de arte. Começa esse estado. Outra pessoa, quando entra em contato com um objeto artístico, sente-se afetada por ele, com sensações boas, não tão boas ou mesmo ruins. Por essa razão, Gilles Deleuze e Félix Guattari, quando falam da potência criativa da arte, dizem que aquilo que o artista cria, a obra de arte, é um bloco de sensações. Né? A obra traz em si as sensações do artista, sendo por isso capaz de provocar novas sensações nas pessoas. Os sentimentos da pessoa que usufrui a obra não são necessariamente os mesmos do artista. Cada um tem suas próprias percepções e uma mesma obra pode provocar reações muito diferentes nas diversas pessoas que entram em contato com ela. Diante de um trabalho de Jackson Pollock, viveu entre 1912 e 1956, por exemplo, artista que pintou de forma intensa, jogando tinta sobre a tela e formando composições bastante inusitadas, algumas pessoas veem não mais do que borrões de tinta, outras podem analisar as cores utilizadas, a composição de tons e formas, a intensidade de cada jato de tinta que foi arremessado e sentir alegria, tristeza, angústia, raiva, beleza. Então tem uma lógica. A loja vende produtos estampados com variações da imagem da Mona Lisa, a obra de Leonardo da Vinci, durante a exposição Jacundíssima no Museu Cholet, na França, em 2001. A esquerda Number, feita por Pollock em 1949. Tem tinta borrada aqui. Na imagem, o artista trabalhando em uma de suas criações. O cara jogava tinta ali, as cores e os jatos que acabavam definindo o que ele queria expressar. Ou não, né? O que a pessoa experimentava diante disso. As várias formas de pensar. Muita gente critica, a direita em especial, a arte moderna. Essa arte completamente incognoscível, das vezes que extrapola, né, qualquer limite do belo. E preocupa-se muito mais em chocar ou fugir das regras do que tentar se expressar ou expressar a sensibilidade humana. As várias formas de pensar. Afinal, por que exatamente a filosofia, como já estudamos, mantém com a mitologia, a religião e o senso comum relações muitas vezes conflituosas, enquanto seus vínculos com a arte e a ciência são mais estreitos? Vamos pensar, uma obra de arte, seja ela qual for, é produto de uma experiência do pensamento que o artista vivenciou e tem o potencial de despertar em outras pessoas a sensibilidade e a curiosidade, instigando-as a pensar. Da mesma forma, uma teoria científica é também um produto do pensamento de um cientista e estimula outras pessoas a refletir. Igualmente consiste em produzir conceitos com base em experiências do pensamento e gerar assim outros pensamentos. Portanto, com as formas de enfrentar um mundo que não convidam nem incitam a um pensamento constante, a filosofia não pode interagir com a mesma intensidade. Esse é o caso da mitologia, da religião e do senso comum. Com aquelas formas que estão o tempo todo nos fazendo pensar, a ciência e a arte, a filosofia dialoga e nelas interfere da mesma forma que recebe suas influências e interferências. Assim, ciência, arte e filosofia são formas distintas de pensar, mas que se complementam na invenção de novas perspectivas a respeito do mundo e da existência. Vamos trabalhar com alguns textos, né? Dois dos textos a seguir, o primeiro aborda o pensamento científico, o segundo trata da importância da arte para o exercício de pensamento livre. Vamos lê-los atentamente. Texto 1. Para pensar cientificamente, precisamos lidar com os conhecimentos e preconceitos já cristalizados, como as opiniões, a doxa, né? Que é igual o botão, voz de copo, cada um tem uma, né? Ou todo mundo tem a sua. O grande obstáculo a ser removido, conforme explica o filósofo Gaston Bachelard no texto a seguir. Gaston Bachelard, que viveu de 1884 a 1962. Então, a formação do espírito científico. A ideia de partir do zero para fundamentar e aumentar o próprio acervo só pode vingar em culturas de simples justaposição, em que o fato conhecido é imediatamente uma riqueza, mas diante do mistério do real, a alma não pode, por decreto, tornar-se ingênua. É impossível anular de um só golpe todos os conhecimentos habituais diante do real. Aquilo que queremos saber com clareza ofusca o que deveríamos saber. Quando o espírito se apresenta à cultura científica, nunca é jovem, aliás, é bem velho.
porque tem a idade de seus preconceitos. Aceder à ciência é rejuvenescer espiritualmente, é aceitar uma brusca mutação que contradiz o passado. A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por princípio, opõe-se absolutamente à opinião. Se em determinada questão ela legitima a opinião, é por motivos de opinião, de modo que a opinião está de direito sempre errada. A opinião pensa mal, não pensa, traduz necessidades em conhecimentos. Ao designar os objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los. Não se pode basear nada na opinião. Antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Não basta, por exemplo, corrigi-la em determinados pontos, mantendo como uma espécie de moral provisória um conhecimento vulgar provisório. O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza. Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas. E, digam o que disserem, na vida científica os problemas não se formulam de modo espontâneo. É justamente esse tipo de espírito científico. Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Está na formação do espírito científico, a obra de Gaston Bachelard. Então, espero que vocês tenham gostado do texto. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta lá vista, babies. Até a próxima.